Então vamos lá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série de vídeos Trabalhista 31, uma série de vídeos onde eu te mostro como fechar pelo menos 30 contratos trabalhistas por mês, com recorrência, com previsibilidade. Agora em episódios mais do que especiais ali de aquecimento para o nosso evento do dia 9/11. Esse evento eu vou te mostrar um passo a passo da nossa metodologia para que você consiga fazer o mesmo em seu escritório. Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo Lacla e o tema da nossa live de hoje é um bate-papo bem bacana com uma de nossas alunas que investindo apenas R$ 200 conseguiu fechar 9.000 em contratos. Então, se você quer entender como ela fez isso, o potencial dessa metodologia que a gente está trazendo, fica ligado aí com a gente. Vai ser um bate-papo bem interessante. Eu vou convidando aqui a Isabela para adentrar e a gente já inicia. Fala, doutora, bom dia. Bom dia, como é que você tá? Tudo certo? Tudo certo, graças a Deus. Me escuta bem? Tudo tranquilo aí? Tá bem? Fechou. Tá dando um cortezinho, mas deu para ouvir sim. Doutora, seja muito bem-vinda, satisfação estar aqui contigo. A gente está muito feliz em ver o desempenho, a performance que você tem tido em pouco tempo, mérito seu, né, da execução. Então a gente fica muito feliz em ter esse bate-papo, onde a ideia é conhecer um pouquinho da sua história, conhecer como é que está sendo essa fase de implementação, de mudança e tudo mais. Então, para começar, fica à vontade para se apresentar, fazendo um overview ali também até chegar na advocacia. Por que você escolheu esse caminho? Como é que foi esse processo? Tá. Então, boa tarde, pessoal que está aí assistindo a gente. Obrigada, doutor, pela oportunidade de compartilhar aqui. Eu não estaria aqui se eu não acreditasse e não aplicasse o método, podem ter certeza, tá? Já quero começar dizendo isso. Sou uma grande entusiasta do método do doutor Eduardo. Então, vamos lá. Eu sou advogada há 5 anos. Meu caminho nunca foi no trabalhista. Inclusive, era uma das áreas que eu falava que eu jamais atuaria, porque não, por falta de atividade, de afinidade mesmo. Durante a faculdade aí eu tive bem focada na área acadêmica mesmo, de pesquisa e tudo mais, mas voltada para o penal, para o internacional. E quando eu me formei, eu me tornei especialista em criminal. Como muitos já conhecem, aquele ditado, né? A gente namora a faculdade inteira com o penal, mas casa com o civil, né? E foi exatamente isso. Depois da minha especialização, eu atuei um pouco na parte preventiva ali, prevenção, lavagem de dinheiro, mais no preventivo mesmo, no consultivo. E durante a pandemia eu fiquei muito focada em investigação interna, que era a única área que eu falei que eu de fato atuaria, né, no criminal. E quando eu atuei, eu falei, putz, acho que eu não quero isso pra minha vida. E daí na pandemia eu também engravidei, tive a minha neném, então foi aquela mudança de planos, né? Tive que recalcular toda a rota e buscar o que realmente fazia sentido, porque eu tinha tudo, mas não tinha um propósito, né? E foi então que eu comecei a me encontrar muito numa área que já era uma atividade minha paralela. Eu sou super do business, eu gosto do business, do empreendedorismo, toco o negócio da minha família. Então eu me achei aí na área de contratos e com uma consultoria bem nichada, bem específica, só que na área civil. Aí vocês vão se perguntar, mas o que ela está fazendo numa mentoria de trabalhista, né? Doutor, você vai me interrompendo aí se eu estiver mudando a guia. Não, fique à vontade para falar. Isabela, só tenta baixar um pouquinho o seu áudio, se ficar bom para você, que dê um pouquinho de eco Tá, para o pessoal aqui. veja se melhorou. Bem um pouquinho. Consegue me ouvir? Sim, tô te ouvindo. Então, Tá então melhor? fechou. Fechou. Obrigado. Então, voltando, então depois da Você está pandemia, atuando? Aham. tive a mudança aí de área, né? Então, saí do criminal preventivo e fui para uma área também regulatória, mas é civil, né? Contratos. E Certo. aí, no meio do caminho, eu percebi que é uma área ótima, é minha paixão, encontro ali, né, um lugar prazeroso de exercer, de fato, a advocacia, em paralelo com, né, porque, enfim, hoje eu também sou gestora de empresa e tudo mais, mas faltava ainda a base sólida, né? E vou empreender como? Eu sou advogada, né, não faz muito sentido hoje para mim empreender em alguma área que não seja do direito. E daí eu conheci o escritório do Dr. Eduardo Lacla. Antes de conhecer a metodologia, antes de conhecer tudo isso, eu consegui ver, tive acesso a uma pessoa que trabalha no escritório do Dr. Lacla, e eu vi a operação dele e fiquei assim, cara, como que esse cara faz isso, né? Assim, o que ele tá fazendo para fechar tanto contrato por mês, né? E, enfim, comecei a acompanhar a pessoa, Eduardo Lacla, no Instagram,
para ver se eu conseguia arrancar alguma coisa para trazer para esse novo nicho que eu estava atuando, né? Tudo também, a minha atuação até então estava meio devagar por conta da maternidade. Minha filha acabou de fazer 2 anos, eu fui mãe meio que período integral, então eu tinha que conciliar as coisas, mas ao mesmo tempo eu queria acelerar resultado, né? Enfim, não dá tempo de tentar dar certo nessa altura da vida, né? E acompanhando o doutor Eduardo, eu vi essa mentoria e foi meio que uma virada de chave, né? Falei, mas e se, né? E se eu tentar? E se eu tentar e der certo? Porque, na verdade, você não precisa, aplicando a metodologia, o que eu tenho entendido eu não preciso botar a mão na massa no trabalhista. Eu posso aplicar todo o meu lado business, que é o que eu faço de melhor hoje, e montar um sistema sustentável e escalonável, né? E Perfeito. foi exatamente isso que aconteceu, né? No começo ali, eu conversei bastante com o doutor Eduardo, porque querendo ou não, até então, a minha operação é super enxuta. E quando eu entrei, era mais enxuta ainda. E eu precisava de alguém técnico do meu lado. E o doutor Eduardo sempre falava para mim, primeiro fecha, depois você vê, né? Vamos primeiro implementar, a hora que der certo, você vai achar uma parceria para você. No trabalhista, porque esse era o meu receio, né? Eu não faço Uhum. trabalhista. Então, subi a minha primeira tese, né? Um dos nichos aí da nossa mentoria, que foi a tese que eu me senti mais confortável para, se precisasse de fato fazer, por ser uma tese que eu me identifico. E deu no que deu. Em 2 semanas, deu super certo. Semana que vem eu já não quero nem subir só uma, quero subir já as outras 3 de vez. Show demais. Parabéns, doutora, você está voando. Me fala o seguinte, como é que foi esse processo para entrar na mentoria? Tudo bem, você conhecia alguém que trabalhava aqui dentro, mas eu lembro que a gente conversou algumas vezes, estava com o pé atrás, você não sabia se era o seu momento para isso, você não sabia se seu investimento ia ser suficiente. Como é que foi esse processo de dar esse voto de confiança e como é que foi o depois? Você gastou mais do que você esperava, gastou menos, foi tranquilo? Enfim, como é que foi esse processo? Então, o dia específico que eu fechei a mentoria foi um dia que eu tava o dia inteiro assim inquieta, sabe? Por quê? Porque eu sabia que dava certo, eu sabia que se eu me dedicasse ia dar certo, porque eu vi, assim, eu vi acontecendo, né? Então eu tinha um valor para investir, né? E coloquei na balança, né? Porque assim, beleza, a área que eu atuo hoje é uma área maravilhosa, é uma área cheia de potencial, é uma área que eu vejo, talvez não de imediato, mas eu vejo um período, um futuro bem próspero para o meu nicho, mas eu precisava de resultado. Então, assim, vou investir no escritório físico, vou gastar uma nota, vou investir em mais curso, vou me tornar estudante profissional, não é isso que eu quero, eu preciso de coisa prática. Então, Perfeito. assim, o dinheiro que eu tinha para investir em alguma coisa, eu precisava investir em alguma coisa, era o momento de investir em alguma coisa. Coloquei na balança e vi que, de repente, essa mentoria me traria ferramentas. No primeiro momento, eu até pensei, pode me trazer ferramentas para eu aplicar no nicho que eu estou atuando, que eu estou colocando. Uhum. Mas também com uma ideia de repente, tentar ir para o trabalhista, né? Tentar aplicar. Mas, obviamente, que muita insegurança, né? Porque sozinha, Uhum. tendo as responsabilidades que eu tenho, tendo a rotina que eu tenho, que não é muito, assim, fácil, e tempo é um recurso que para mim é muito custoso, assim. Então, assim, coloquei na balança tudo, troquei várias ideias com o doutor Eduardo, porque estava super insegura, passei isso para ele, passei para ele o caixa que eu tinha para investir e decidi. Falei, vou. O máximo que vai acontecer é não dar certo, mas e aí? Entendeu? Depois eu corro atrás e vamos, né? E aí, quando começou a mentoria, eu já tinha um site da minha área específica, então eu já tinha, né, um certo conhecimento ali para fazer o site e muita força de vontade, né? Muita força de vontade. Então, comecei a pegar ali nas primeiras aulas e comecei a tentar implementar eu sozinha, né? Fiz o site e tudo mais. Então, aí também já comecei a economizar, né? E tudo que eu ia economizando, eu ia conseguindo guardar para investir depois no tráfego pago, que seria a cereja do bolo para eu conseguir esses leads. E aí foi isso. Mas assim, em relação a investimento, até agora eu investi menos do que eu imaginava. Legal. Com Show. certeza. E aí, Então, o receio mas era. ainda teve uma questão positiva, que no meio do caminho, né, eu encontrei a minha parceira, que agora está se tornando a minha sócia,
Então, a caminhada fica um pouco mais segura, quer dizer, extremamente mais segura, porque ela é técnica e ela é um furacão, assim, para a parte material mesmo, que era a minha lacuna ali. E querendo ou não, é um aporte financeiro que vai fazer a gente conseguir escalonar muito mais, né? Uhum. Perfeito. E para ter esse resultado ali dos contratos que você fechou, você investiu quanto em tráfego, aproximadamente? Então, é que assusta um pouco, porque no começo, quando a gente. Eu acabei contratando, né, um gestor, e no começo, quando a gente fez Uhum. a reunião de onboarding, eu falei valores, né? Olha, eu tenho tanto para investir e tal. E eu achei que já iria, assim, que sairia do meu caixa e iria. Mas hoje eu percebi que, principalmente, né, rodando no Facebook, eu percebi que, na verdade, ele vai indo na medida em que os clientes vão chegando, né? Então, hoje a Isso gente é progressivo. Hoje, eu não fiz a contagem hoje, tá? Porque cada dia muda. Tô bem impressionada, inclusive, com a quantidade de clientes que chegam todo dia. Mas hoje eu recebi mais de 60 leads, que são 60 potenciais clientes, gastando aí uma média de R$ 200. Acho que até menos. Meu Deus. E desses 60 leads, você conseguiu converter quantos até agora em clientes, em contratos? Estados assinados 6. Mas Seis importante, contratos. assim, assinados, tá? Que estão aqui, Aham. gestão, faz entrevista e agendamento. Mas a gente tem alguns aí que provavelmente até o final de hoje, ou no máximo segunda-feira, estão para fechar. Mais uns 3 ou 4 que a gente vai fechar até no meio da semana que vem, assim. Fora os que estão chegando, né? Uhum. Então, assim, nas objeções que a gente já tá quebrando, sabe? Perfeito. É natural a questão do CRM, né? O cliente não está pronto para fechar no dia, mas fecha alguns dias depois. Então, realmente, sua taxa de conversão está muito boa também. E como é que foi essa questão da implementação da parte comercial? Por quê? Eu sei que é um atrativo muito grande daquilo que a gente fala aqui, a questão de trazer os potenciais clientes, porque é uma dor, né, da maioria dos advogados. Mas a gente percebe ao longo do caminho que não é só trazer os clientes, precisa saber aproveitar esses potenciais clientes, né, os leads. E na nossa metodologia a gente trabalha muito essa parte de fechamento. Para você foi relevante essa etapa também? Como que foi esse processo de acolher esses clientes e transformá-los, esses leads e transformá-los em clientes? Então, como eu mencionei, né, eu subi uma tese que é muito familiar para mim. E que, Uhum, querendo ou não, é uma dor minha, não especificamente, né, na tese que a gente está usando, mas existe uma identificação forte. Então, uma das técnicas que a gente aprendeu na mentoria, né, dessa conexão e tudo mais, tem sido muito genuína. Eu já estou até sendo convidada para eventos da família, dos que estão chegando. Então, assim, implementar o comercial não foi uma coisa que me trouxe tanta insegurança por eu ser uma pessoa mais dinâmica. Eu sou do uhum, business, troca, eu gosto desse contato, mas no dia a dia, assim, eu tenho percebido que está fluindo muito o script que a gente aprende, porque é dado muito mastigado, assim. Fiquei bem impressionada também com a entrega das nossas aulas, porque a gente tem tudo que a gente precisa. E se você não pegou durante a aula, a gente vai lá, consulta novamente, consulta o material, e veio uma objeção, a gente já sabe quebrar. show. E tem um outro ponto também, que nesse ecossistema que a gente tem da mentoria, ontem mesmo foi um dia que eu passei o dia inteiro ali mandando mensagem no nosso grupo e, enfim, conseguindo até suporte dos colegas, porque querendo ou não, a parte do material para mim, do direito material para mim é um pouco delicada, né? Por mais que para eu subir a campanha eu tenha estudado, mas é a prática, a gente precisa da prática. E o que eu não tenho, os colegas conseguem me ajudar também, a equipe do Dr. Eduardo também está me ajudando. Então essa parte do comercial para mim está sendo leve, sabe? Tá fluindo. Show. Muito bom. E essa fase entre início da mentoria e aplicação, durou quanto tempo para você? Você teve muita dificuldade em implementar? Como é que foi? Tá. Na quarta semana, eu acredito, da mentoria, eu já estava implementando. Eu poderia ter implementado antes, Uhum, mas estava insegura porque eu tava sozinha na parte do trabalhista. Então, eu estava insegura de, beleza, e se chegar um caso urgente, o que eu vou fazer? Só que, como eu mencionei, né, no meio do caminho encontrei essa minha parceira que está comigo hoje, que me deu a segurança que eu precisava, né? Então, eu esperei justamente por conta disso, porque eu já poderia ter implementado antes, com as ferramentas, uhum. eu já poderia ter implementado antes. Mas aí, na hora que eu decidi implementar, eu subi a campanha, inclusive eu lembro que eu subi a campanha logo depois de uma aula, porque eu estava, enfim, me batendo um pouco para subir sozinha, daí eu já conversei com o gestor, a gente já fez tudo que tinha que fazer, já subiu.
No outro dia, eu já comecei a receber lead. E fiquei um pouco desesperada dos primeiros, porque, meu Deus, e agora, né? Agora é vida real, vamos. E já no primeiro dia de atendimento, eu já, enfim, já estava ali com praticamente 3 fechados. E foi o que me deu mais gás, né? Para continuar. Porque, enfim, eu vi E acontecendo. isso é muito massa. Conforme a gente vai implementando, a gente vai ganhando mais energia para continuar fazendo, porque os frutos começam a vir, né? Os resultados começam a aparecer. Exatamente. E fala para mim, você acha que um advogado que nunca atuou, que é o seu caso, né, ou que não tem experiência com o digital, é possível ter resultado? Como é que você enxerga isso? Tipo, essa migração do físico para o digital é possível ou realmente tem que ser alguém jovem? Olha, não acho que precise ser alguém jovem. Precisa ser alguém com força de vontade e coragem. Para meter a cara e para Boa. ter conforto. Não tem outra alternativa, tá? Vocês entregam pra gente tudo que a gente precisa, só que assim, só vai dar certo se você botar a mão na massa e fizer acontecer. É igual você ir no nutricionista. Você vai lá, ele passa uma dieta que tem tudo para dar certo. Só que se você não faz a dieta, esquece, não vai acontecer. Então, assim, é possível sim. Quem não tem muita afinidade com o digital, mas tem muita afinidade com o material, né? Que eu acho que é a maioria dos casos dos advogados que já estão aí trabalhando bastante tempo com o trabalhista, por exemplo, ou outras áreas, vai ter ferramentas de entrar, porque tem pessoas para auxiliar nisso, né? A gente pode contratar uma mão de obra, a gente pode ter alguém para fazer essa parte para gente, mas assim, mesmo que queira tentar entrar, vai ter todas as ferramentas para conseguir colocar a mão na massa, né? Óbvio Boa. que exige dedicação, empenho e coragem para sair da zona de Exatamente. Show, perfeito. Só tem resultado quem bota a mão na massa e executa. conhecimento. Não é E fácil. como é que você está visualizando sua advocacia daqui para frente? Desculpa, Qual, pode repetir. assim, como é que você tem visualizado sua advocacia daqui para frente, depois desses primeiros resultados? Então, eu acredito que agora, até quando a gente teve, né, uma call, parte da mentoria individual, a gente conversou um pouco sobre isso, sobre essa necessidade desse momento de tração, né? Não sei se é esse termo que você Uhum, exigir essa dedicação. Então, assim, eu acredito que dentro da estratégia que eu estou montando para minha vida e para o meu escritório, vai exigir um pouco mais de dedicação para a gente consolidar, mas eu vejo que a gente está caminhando para um futuro autossustentável, que é o que eu preciso, e uhum, que é assim, o ponto-chave para eu me realizar trabalhando. Eu não sou uma pessoa legal. dentro do escritório, no horário comercial, entregar o que tem que entregar, não. Eu preciso do desafio intelectual enfim, dessa troca, dessa, sabe, velocidade de informações e estratégias e pensamentos. Então, assim, eu preciso ter tempo para dedicar para isso. Essa liberdade Uhum, que é necessária. uhum. Então, eu acredito que com essa implementação e consolidação do trabalhista, eu vou conseguir expandir as outras áreas que eu também tenho interesse de expandir, né? Ótimo, perfeito. E a estrutura física, você viu como um requisito para conseguir fazer ou não? Não, eu não tenho estrutura física. Inclusive, a minha parceira mora a 37 quilômetros da minha casa. Então, assim, tem que ter organização, isso é essencial. Eu sou Uhum, extremamente curiosa com a minha organização para poder dar conta de tudo que eu faço. Eu tenho tudo muito bem estipulado, assim. Até esse é um ponto que eu ainda estou ajustando em relação à metodologia, porque com esse fluxo eu ainda não encaixei, mas estou uhum. diariamente encaixar de uma forma que fique ótima. Mas assim, a estrutura física ela não é essencial. Essencial é uma conexão com a internet, uma boa organização interna, comprometimento e horários. Você precisa Perfeito. ter horário para fazer as coisas e assim, até uma questão, né, que eu tive em reunião essa semana com a minha sócia e a gente até criou um termo, né, âncora, horários âncoras. Então assim, a gente tem horário âncora que a gente vai conversar sobre tudo. Pra gente não ficar se perdendo, assim, perdendo tempo, decidindo coisa no meio do dia, enfim. Então, a organização é essencial, mas não é necessário o espaço físico. O espaço físico ele vai ser necessário quando? A gente mal começou e eu já vislumbro aí uma necessidade de começar a ter mais gente na nossa equipe que está super enxuta. Então, assim, Aham, questão, até você mesmo fala sobre isso, né? Sobre a cultura organizacional. uhum. Então, acho que sim, a gente vai ter que ter logo, mas Uhum. primeiro cresce e depois organiza, né? Quer dizer,
Perfeito, exatamente. Depois a gente estabelece, né, as coisas físicas. Exatamente, é bem assim. E questão de equipe hoje, nesse início imediato, foi necessária uma grande equipe? Ou de fato você percebe que vai conseguir fazer de forma progressiva? Como é que tem sido isso? Progressiva. Até porque, assim, o comercial eu tô fazendo. Uhum, De repente, daqui a pouco eu vou ter alguém para fazer, mas é muito importante esse momento de eu estar fazendo, porque eu já estou criando a minha forma de atender, que eu gostaria que fosse mantida. Eu tenho um apreço muito grande sobre esse contato com o cliente. Eu sou bem rigorosa sobre esse contato com o cliente e sempre fui em relação a tudo que eu fiz na minha vida. No meu negócio também. Eu tenho uma forma muito específica que eu quero que o cliente tenha uma experiência. Então, está sendo muito ótimo. tá sendo comercial hoje. Então, existe necessidade sim, mas eu acho que a gente consegue esperar um pouco. É, da forma como a gente está com a minha parceira, né, minha sócia, que é o furacão do direito material, acredito que sim, a gente também daqui a pouco vai precisar ter alguém, mas para auxiliar mais na parte organizacional. Mas assim, não é uma necessidade latente, tá? Para começar, tá ótimo. Perfeito, perfeito. Esse é um ponto bem interessante. A gente precisa executar um passo de cada vez, né? E eu vejo que você conseguiu absorver muito bem isso, por isso que as coisas estão fluindo. Embora a gente traga ali a solução completa do início ao fim, a implementação ela não é completa, ela é progressiva. Então o foco é sempre nisso que vocês estão fazendo, gerar clientes. E algo muito bacana também que você compartilha, de algo que a gente traz também como uma primícia do nosso escritório, da nossa metodologia, é a experiência do cliente. E quando você investe na experiência do cliente, a gente está gerando a oportunidade de fazer LTV. Ou seja, o cliente hoje entrou, trouxe uma ação trabalhista. Amanhã ele volta e traz uma ação civil. Ou depois de amanhã ele volta com outra ação trabalhista. Ele traz uma indicação, ele traz um familiar. Isso é muito interessante porque a gente aplica a metodologia da advocacia tradicional com a diferença de ter escala. Então, ao invés de ter que esperar alguém precisar, a gente sabe que vai lá, aperta o botão, aumenta o orçamento, chega a mais potenciais clientes. Atendendo bem esses potenciais clientes, vira aquela rede de indicações e a gente começa a fechar contrato de Google, de Facebook e de indicações. Então, Exatamente. acho que esse é o melhor cenário e você está muito certo em investir nisso, na experiência do Com a cliente. previsibilidade, né? Que é super difícil na advocacia tradicional. Exato, ainda mais no trabalhista, né? Eu acho que quando a gente fala a maior objeção do pessoal trabalhista, recorrência, previsibilidade, até porque por muito tempo o pessoal acreditou que para receber honorários da área trabalhista é 2 anos, só na hora que acabar a ação. Né? A gente traz também lá, a gente tenta mostrar que é possível antecipar resultados. Né? Não sei como é que está a implementação desse setor ainda no seu escritório, mas foi legal, a gente trocou ideia ontem com o André. Ele acabou de começar a fechar contrato também, já fez 2 acordos. Então ele acabou de gerar fluxo de caixa para o escritório, para reinvestir e tudo mais. Então isso é muito legal, né? Essa possibilidade de saber, cara, se eu aumentar aqui o orçamento, chega mais cliente. Eu acho que essa é uma das coisas que mais me empolga nesse modelo, né? Beleza. É inimaginável, tá? Antes de eu entrar na mentoria, eu não acreditava que isso seria possível no trabalhista. É, por isso até que quando eu entrei, eu pensei de trazer isso para minha área de atuação, que é uma área consultiva contratual. Porque para mim isso é um pouco mais palpável da previsibilidade. Mas Uhum. ainda assim, a implementagem ainda não achou o pulo do gato nessa área que eu já atuo. Mas enquanto isso, o trabalhista está indo super bem, né? Como eu falei, acho que eu já tenho mais de 60 leads investindo pouco, bem E pouco. como é que você está apostando aí nessa metodologia, nessa outra área que você tem interesse em atuar? Assim que você validar no trabalhista, você acredita que ela vai ter potencial também para te ajudar nessa nova área? Nessa nova área não, nessa área que você já tem experiência. Então, eu estou indo paralelo. Já testei de uma forma, já vi que não deu muito certo, a gente já vai testar de uma outra forma, né? Rodando pelo Google também. Uhum, Mas assim, eu não tenho pressa, porque nesse eu tenho um fluxo orgânico. Pela minha, uhum, como gestora hoje, eu tenho um fluxo orgânico. Mas por eu não ter essa pressa, né? Por eu não ter essa urgência, porque a urgência eu tenho em quê? Fazer caixa, mas isso a gente já está fazendo com o trabalhista. uhum. Então eu tô para ir aos poucos nessa outra área também, porque Legal. como a gente vai teste e resultado, né? Teste, falha, próximo. Então, Uhum. tô indo um pouco mais devagar ali. Mas eu acho que eu tenho, assim, eu tenho para mim que quando eu achar o pulo do gato, vai escalonar tanto quanto o trabalhista. Uhum.
Hum. Isso eu acho muito legal. Igual, a gente está pivotando também agora outra área no escritório, porque simplesmente pegando exatamente o que a gente fez no trabalhista e aplicando em outras áreas. Então, muito legal que agora vocês têm esse recurso para explorar e usar da forma que bem entender. Né? A ideia é que a gente tracione exatamente isso que você está fazendo, tracione no trabalhista, valida e começa depois a criar novos braços, se for o interesse, né? Se não, também, aí focar só no trabalhista igual a gente fez, a gente tem os frutos para mostrar que funciona também, dá muito certo, né? Uhum. Isabela, mais uma vez, obrigado. Quero te parabenizar mais uma vez pelo potencial de execução, né, ter pegado a metodologia, aplicado como poucos e está colhendo frutos disso, né, de forma muito rápida, a um baixo custo. Isso nos alegra muito. Eu sei que é só o início dessa caminhada, você vai muito longe ainda. E só antes de encerrar, se quiser fazer alguma consideração, me fala o seguinte também. Aonde você pretende chegar com o trabalhista? Você já conseguiu visualizar isso? Tipo, quero fechar 20 contratos por mês, 30, 50, 100? Então, primeiro, né, obrigada, Eduardo, pela oportunidade de estar aqui falando, enfim. Obrigada por compartilhar o ouro com a gente, tá? Eu já falei isso em várias aulas, eu sempre falei, cara, o cara tá entregando ouro pra gente, porque realmente é inacreditável o nível de entrega. Aonde eu quero chegar? Nessa reunião inicial que eu tive com a minha sócia, deixa eu fazer só um parênteses Fique à importante. vontade. Hoje ela deixou o cargo dela público estável, ela tinha um cargo na administração pública, para estar do meu lado. Então, ela também acredita no nosso processo, tá? Legal. E nessa nossa primeira conversa, a gente já traçou onde a gente quer chegar no primeiro mês já. Então, assim, menos do que 15 contratos no primeiro mês, do jeito que a gente está, é inaceitável, tá? Boa. Eu acho que a longo prazo aí, nos 6 meses de operação, eu pretendo estar mais 50, 60 contratos. Show. No mínimo, porque Show. a ideia é a gente vai crescendo e vai reinvestindo, né? Subindo outras teses. Então, se eu conseguir isso com uma tese, se eu não conseguir com as outras, então eu estou fazendo alguma coisa errada. Então, peraí, a gente vai recalcular para a gente chegar onde a gente quer chegar. E hoje você vê isso como uma aposta ou você consegue visualizar o caminho? Então, na verdade, assim, como eu falei, o meu tempo é bem escasso e eu, né, tenho muitas responsabilidades. Então, assim, eu não estaria entrando e dedicando tanto que eu estou dedicando se eu não acreditasse que eu vou chegar. Então, se eu não Boa. chegar, eu vou chegar. E eu sei que eu tenho os mecanismos, tenho o suporte de vocês e tudo mais. Então, eu não vejo tanto como uma aposta, eu vejo como um destino certo. E se não Legal. der, vai ter que dar. Ótimo. Show de bola. Isabela, obrigado. Parabéns mais uma vez. Eu tenho certeza que 50 vai ser piso. Logo, logo a gente vai ouvir falar aí de 100 contratos sendo fechados todos os meses por vocês. Parabéns mais uma vez, viu? Obrigada aí por tudo, viu, pessoal? E nota 10. Toda a entrega de vocês está sendo excelente. A gente fica muito feliz com isso. Tamo junto, viu? Tudo de bom. Você também. Pessoal, tá aí mais uma das nossas alunas que estão voando. A gente fica muito feliz em ver pessoas executando com força de vontade, com garra, com determinação. E é aquilo que a gente sempre fala, né? A gente tem as ferramentas, mas o mérito é de quem executa, de quem coloca em prática e colhe frutos por isso. Então, parabenizo mais uma vez a doutora. Sei que vai muito longe, isso é apenas o começo. E você que tem interesse realmente em alavancar, em pivotar a área trabalhista dentro do seu escritório, mesmo que você nunca tenha atuado, como o caso dela, que é do cível, né, e tem interesse realmente em chegar nesses 30 contratos por mês, com recorrência, com previsibilidade, sabendo que é algo tranquilo e palpável. 9/11 nós vamos ter nosso evento 100% gratuito e lá vou te dar um overview dessa estratégia, te mostrar o passo a passo para que você consiga implementar isso dentro do seu escritório. Tá? Toda segunda, quarta e sexta nós temos novas lives. Acompanha aí, a gente está em semanas já de aquecimento para o nosso evento, então vem conteúdo de muito valor. Tamo junto demais, lembra sempre que o fim é melhor do que o começo. Abraço, tamo junto.